Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Hoje segunda-feira, né, um dia após o Vasco perder o Fluminense aí no Maracanã, 2-1. E eu, obviamente, não soltei vídeo ontem, estava muito chateado, muito triste com essa situação toda, né? Não só porque o Vasco perdeu para o Fluminense, né? Apesar de o Fluminense ter um time melhor que o do Vasco, né? Mas eu fiquei triste porque o Vasco perdeu para o Fluminense num jogo que ele conseguiu igualar, né? Mesmo tendo jogadores do outro lado melhores que o do Fluminense, time mais encaixado. Isso é fato. Se o cara for tão radical, tão cabeça dura, tão clubista para isso, aí não muda de vídeo, que não é, esse vídeo não é teu. Aqui não é vídeo de demente. Aqui é vídeo de pessoa que analisa, torcedor que analisa o futebol, né? O Fluminense, time melhor que o Vasco, engajado, campeão das Américas, porra. Mas nem por isso o Vasco ficou tão atrás do Fluminense. Em dado momento, igualou as jogadas. Quando fez 2-1, teve para fazer 2-2, né? E se faz o 2-2, vira, né? Mesmo tendo inferioridade em relação ao Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense é eterno freguês do Vasco. E ontem, mesmo ganhando, continua um eterno freguês do Vasco. Porque o Vasco tem 150 vitórias contra 100 e pouquinhas, não chega nem a 120 vitórias, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E aí, antes de dizer todos os assuntos que eu quero dizer hoje, né? O assunto mais bombado hoje na internet é 777 está escalando, 777 se mete na escalação, quem manda no time, quem escala, né? Acontece que isso também sempre aconteceu e sempre acontece nos times que são associativos também, né? Já falei que eu sou crítico veemente da 777, e quem estiver à frente do Vasco, se não der para o Vasco soluções, né? Financeiras, soluções de projetos para o Vasco voltar a ser grande dentro do campo, né? Que gigante no mundo ele vai sempre ser, mas grande dentro do campo, voltar a ser grande e se manter como grande, né? Isso aí é um ponto interessante. Todo atleta fala isso também, né? O negócio não é ser campeão, é manter-se como campeão, né? Então, voltando aqui no assunto, é óbvio, né, que ontem o Ramon Dias na coletiva falou que a 777, quando veio para cá, pediu, né, mais chance aos garotos da base, né? Aí todo mundo dizendo, mas o Eric Marcos não jogava há não sei quanto tempo, blá, 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 blá. Claro que ele entrou antes do Cleiton, né, que foi contratado, veio jogando aí algumas vezes, né? E ontem entra com 4 minutos, faltando para acabar o jogo, né? O grande problema da situação de escalação é que todos os times fazem isso, a 777 que sempre vai mirar o lucro, como os associativos também miram o lucro, né? Por mais que exista uma sociedade, né? Antigamente, associação com fins lucrativos, associação sem fins lucrativos, sociedade. Hoje não, é sociedade e associação, né? A associação não tem fins lucrativos, mas ela tem que fazer lucro, senão ela não se mantém. A sociedade faz lucro para dividir entre os sócios, né? Entre os donos, óbvio. A associação tem que fazer lucro, mas não vai dividir, não vai repassar para ninguém, né? Se a associação não fizer dinheiro, ela não vive, né? Como é que o Flamengo está aí, Palmeiras, né? Sendo associativos, sendo associações e não sociedade, estão aí com lucro de 1 bilhão já, né? Então essa história aí é para quem não conhece, eu respeito a quem não conhece, que ninguém tem obrigação de saber tudo aí, até porque a minha formação é jurídica, a gente tem um pouco mais aí noção do que vocês, né? Às vezes bacharel só, ou às vezes leigo, né? E também não dá pra gente falar que a gente sabe todas as áreas, né? Mas que a gente tem aí 30 anos de formado, é uma outra história. Mas voltando para cá, a questão da 777 pedir jogador para colocar em campo, vai acontecer sempre. O técnico tem que ter pulso para não colocar, né? Oswaldo de Oliveira, lá em 2000, Eurico quis mandar no time, o Oswaldo saiu. E os babaquinhas ficaram defendendo o Eurico contra o Oswaldo, que não deixou que se imiscuíssem, né, no trabalho dele. Não deixou e pediu o boné.
O João Santana assumiu, foi campeão da Copa, foi campeão da Mercosul e campeão do Brasileiro, né? Então vai acontecer sempre, cabe ao técnico recusar, falar não. Então, eu não escutei ninguém falar isso. O Ramon disse que a 777 veio, pediu para colocar os jovens, blá blá blá, mas cabe a ele colocar os jovens quando ele quiser, né? E ele colocou o David e o Rossi. A gente não tem muita gente no banco. Quem tem no banco? O Ryan, o Eric Marcos, o Cleiton e o Adson para entrar na frente, minimamente. Cleiton, Adson, Eric Marcos e Ryan, só esses caras. Então esse papo aí de que ele foi obrigado, blá blá blá, não caiu nessa. E ele, por ser aí um técnico vitorioso, tem que escolher o momento de colocar os jovens. Então essa história aí eu não vou cair nela não, né? Erros de arbitragem aqui já foram decantados ontem, né? Alguns árbitros disseram que o pênalti foi, que não foi marcado, foi uma bola dentro do juiz. Outros disseram que foi uma bola fora, né? Na minha modesta opinião, se você cabeceia a bola, ela bate no braço de um cara, né? E atrapalha a ida dela pro gol, né? Pênalti. Ah, mas e no lance do Piton? Ali, se você reparar, a bola bate no pé do Diego Costa, né? Do lado do Piton, ela bate no pé do jogador Diego Costa, sobe, não tem como ele tirar o braço. Ninguém já dá para jogar com o braço colado. No jogo, na situação do Verratti na cabeçada, tá longe, ele ele defende o gol, né? Ele bota um braço esticado, inclusive se bate ele era pênalti, gritante, mas está contra o braço que impede a passagem da bola, é pênalti. E no caso do Piton, se achar que foi pênalti, ok, mas a bola bate no pé do Diego Costa, sobe e bate no braço do Piton, não dá tempo de reação do cara, né? E ele ainda tenta recolher o braço, né? Aí uns dizem brincando que ele quis agarrar a bola, blá blá blá, são coisas diferentes. O Felipe Melo é um marginal, é um bandido, né? E o Vasco tem que ter um bandido, um marginal. Bom que o Medel, melhor que mal, que o Medel não estava em campo, né? Para soltar em cima desse marginal. O Felipe Melo é um marginal. Apita o jogo inteirinho e parece que tem medinho desse pilantra, desse canalha. Vai pro UFC, pô, tu não é forte, tu não é machão? Vai lá pro UFC, pô, vai lá lutar com o Popó, vai lutar no UFC. Canalha, marginal. Dito isso aqui, ele intimida os jogadores, né? Não, é porque eu sei brigar e tal, ele intimida os jogadores, aí eles têm medo, né? Desse canalha, desse Felipe Melo. Bom, impedimento, pelo amor de Deus, não houve impedimento, estava na mesma linha, né? A TV mostra e diz que houve pênalti, né? Ou melhor, a TV mostra que não estava impedido, mas o juiz marca o impedimento. Ganso, com um amarelo, dá uma porrada no pé do Paulo Henrique, já com amarelo, né? Não é expulso, era para ser expulso. Leva um amarelo e depois ele isola a bola e era para levar um amarelo, 2 amarelos, expulsão. Então houve 2 erros. Era para expulsar direto o Ganso e depois dar o segundo amarelo, já que ele deu o amarelo primeiro ao invés de vermelho, 2 amarelos de expulsão, né? O Vasco vem sendo aí tungado reiteradamente, né? O sistema está batendo na gente demais. Outro tópico aqui, né? O Ramon dizendo, né? Vergonha, não sei o que, blá blá blá. Aí o diretor lá, um aspone qualquer do Fluminense, veio tentar se defender, né? dessa alegação certíssima, dessa assertiva do Ramon Dias, dizendo, que vergonha, parecia que estava na pandemia, blá blá blá. Agora, por que o Fluminense fez uma cagada dessa? Não botou todos os ingressos para serem vendidos, né? Deu só 4 mil para o Vasco. A alegação deles, não, a gente queria meio a meio. Meio a meio ficando no setor que a gente acha que é nosso. E o Vasco também foi mal. Porque olha só, se me dão meio a meio para jogar num espaço, vamos lá, o Vasco é dono de um setor do Maracanã. Aí houve a licitação, o Fluminense pegou esse lugar do Vasco, né?
O Vasco vem jogando, já tem anos em outro setor que não dele, que ele ganhou lá em 50%. Aí o Fluminense oferece 50% do estádio, falando assim, vai jogar no lugar que você sempre vem jogando, né? Porque houve a licitação, você entrou com ação judicial, você não fez nada, então, aí o Vasco não quis. E aí aceitou jogar com menos que 10% no mesmo local? É idiotice, né? É burrice. Às vezes o torcedor ou é burro, tá mamado, não consegue entender. Vasco poderia ter jogado com 50% num setor que ele vem sempre jogando desde que o Fluminense ganhou a licitação. Preferiu não, me dá aí 4 mil só, eu vou jogar nesse mesmo setor aqui de picuinha. Não tem lógica isso, né? E o meu canal aqui não é um canal de enganar nada, não. Não é um canal radical, não é um canal clubista, porque eu sou Vasco, mas não doente mental, como a maioria aí parece que é, né? Bom, seguindo aqui nas notícias, né? Fluminense deitou e rolou ontem, cara, em alguns momentos, né? Parecia que eles tinham jogadores plantados, posicionalmente parados, para que a bola fosse jogada lá. Marcelo de um lado, Arias do outro, né? E a defesa do Vasco nunca marca agredindo, né? Abafando, fazendo falta, ela corre para trás, né? E o segundo gol do Fluminense é isso aí. O cara vai com a bola, ninguém marca, é uma marcação pelo binóculo, né? Ou a luneta, e o cara entra na área, aí não dá mais para fazer pênalti, né? O Vasco não usa falta técnica, né? Então, aí mais, e o que o último tópico, para não ficar muito grande o vídeo, vou cortar algumas coisas aqui que eu tinha colocado para falar. O engraçado, né? O legal é que ninguém vem reclamando da 777. Só reclamaram agora quando perde, né? Os canais de youtubers, né? Não, porque não sei o quê, deixa a 77 jogar, deixa a 777 jogar, não sei o quê e tal. Aí perdeu, agora que critico, né? E um ponto que eu não posso deixar de falar, né? Falando em canais de YouTube, ontem o Flávio Dias, que eu acho que ele tem um parafuso a menos, não tenho certeza que ele tem um parafuso a menos. Olha o que esse cidadão falou, cara. Quem acabou com o Vasco foi o próprio Vasco, porque mandou o Paulo Brax embora, mandou o Barbieri embora, mandou o Paulo Brax embora, trouxe o Alexandre Matos, que não deu certo, e agora mandou o Alexandre Matos embora e não tem diretor de futebol, não tem gerente de futebol. Então, os youtubers, os influencers acabaram com o Vasco. Cara, essas cagadas todas foram feitas pela 777. E ele é incapaz de criticar a 777. Ele não critica a 777. Né? Ele diz que houve erro ao mandar o Paulo Brax embora. Quem mandou o Paulo Brax embora? Não estou nem defendendo se é certo ou correto. Estou só enfrentando o argumento dele. Se ele diz que o Vasco foi mal quando mandou o Paulo Brax embora, né, e contratou o Alexandre Matos, e depois mandou embora o Alexandre Matos sem colocar ninguém no lugar, quem fez isso? A 777. E ele é incapaz de criticar a 777. Então ele é maluco, de pedra, né? Porque ele critica uma situação e não critica quem é culpado por essa situação, que é a 777. E seria quem estivesse à frente do Vasco, né? E daí, um presente a você, Flávio Dias, né? Flamenguista Flávio Dias, que só passou a ser Vasco e depois foi cobrir o Vasco. Todo mundo sabe disso, né? Tá aí, o Fluminense não ganhava clássico regional há 13 jogos e agora ganhou do Vasco, né? Por erro de quem tirou o Brax, não é isso? Cara, vai se catar, vai se tratar, né? Bom, se gostou do meu conteúdo aqui, se inscreva no canal, sininho para receber as notificações, Vasco e Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.